peço que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Levítico. Estarei lendo no capítulo 26, do versículo 3 até o versículo 13. Diz assim a Sagrada Escritura: se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então lhes darei as chuvas na época certa, a terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos, e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão seus inimigos, e eles cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês e não me aborrecerei de vocês, ou com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, queridos, hoje a gente vai receber aqui na nossa igreja, às 18 horas, o nosso estimado Bispo Rubem, fundador dessa igreja, uma pessoa notável, um homem já de idade avançada, quase fazendo 90 anos de idade, se eu não me engano, ele está com 89 anos de idade, mas ainda muito ativo, trabalhando, pastoreando a sua igreja em Nova Iguaçu, pastoreando o presbitério da Baixada Fluminense, com muita saúde, força, lucidez, firmeza, ainda resolvendo os problemas da sua igreja, os gabinetes, abrindo igrejas, comprando terreno, enviando missionários, sustentando missionários. Nosso Bispo Rubem realmente é uma pessoa admirável, com aquela idade, já avançada, onde muitos já penduraram a chuteira, vou usar um jargão futebolístico, muitos já penduraram a chuteira, e nosso Bispo Rubens ele ainda está nativo. Da última vez que eu fui lá na igreja de Nova Iguaçu, lá na igreja de Nova Iguaçu tem umas escadas assim, até um pouquinho altas para subir no altar, e ele sobe correndo. Ele sobe a escada correndo. O velhinho tá firme, o velhinho tá forte. E eu acho que faz muita consciência também, da pessoa, da consciência que a pessoa tem da sua missão, da sua vida, da maneira como você enxerga as coisas. Eu acho que isso também está relacionado a essa longevidade. A vida do nosso bispo, ela tem muito a ensinar para a gente como igreja, eu penso nisso, porque além dele ser uma grande inspiração, a vida dele é uma oportunidade para nós refletirmos sobre a nossa missão aqui em Queimados. Porque a gente lê um texto onde Deus fala que o seu povo andaria de cabeça erguida. Por isso que o título desse sermão é o povo que anda de cabeça erguida. E para você andar de cabeça erguida, você tem que estar bem. Você tem que estar com saúde. Você tem que estar com vigor, você tem que estar com força para você andar de cabeça erguida. Então, eu acredito que a vida do nosso bispo ela tem muito a dizer para a nossa missão aqui em Queimados. Porque, olhando para a vida dele, olhando para toda a vitalidade que ele demonstra, eu acho que cabe uma reflexão importante aqui para a gente. O que nós podemos fazer tanto coletivamente quanto individualmente para que a nossa missão se fortaleça e permaneça viva. Porque nós estaremos completando 37 anos de idade esse mês. Daqui a 3 anos, a gente vai fazer 40 anos.
E uma igreja, para ficar de pé durante 40 anos, para ser sadia, para ser consciente e praticante da sua missão, essa igreja ela precisa ter algumas características. Ela precisa ter uma sólida vida espiritual. Mas a reflexão que eu quero trazer para vocês nessa manhã, para vocês, não é que a gente possa olhar para o nosso passado, porque o nosso passado é um passado de bênção, é um passado inegavelmente abençoado, mas que a gente possa olhar para o nosso presente e para o nosso futuro. Nosso passado a gente já sabe que a gente está consolidado aqui, durante 37 anos, a gente vai fazer 40 anos, mas, assim como o Bispo Rubens, com 89 anos de idade, ainda está ativo, ainda está firme e convicto da sua missão, o que vai ser da gente daqui a 90 anos? O que vai ser da gente no final do século 21, se a gente estiver aqui ainda, né? Que ainda tem isso também, né? O que vai ser da gente no final do século 21? Como nós estaremos? Acho que é uma provocação interessante que eu posso fazer nessa manhã. Como que a gente pode refletir sobre o nosso presente, o nosso futuro, usando a vida do nosso bispo como ilustração aqui? Como que a gente pode refletir para adquirir a consciência da nossa missão? Então, eu quero fazer duas perguntas para você nessa manhã, para a gente poder pensar aqui. A primeira delas, como podemos manter-nos fortes e saudáveis por muito tempo? Como é que nós, como Igreja Cristã Nova Vida aqui em Queimados, a gente pode se manter, tanto individualmente quanto coletivamente, fortes e saudáveis por muito tempo? E a segunda provocação que eu quero fazer para você, de que forma devemos qualificar a nossa vida espiritual para produzirmos frutos adequados e duradouros? Então, são duas provocações. Como a gente pode se manter forte e saudável por muito tempo e de que forma nós podemos qualificar a nossa vida espiritual para produzir frutos adequados e duradouros. Eu acho que esse texto aqui, ele traz algumas respostas para a gente. Algumas respostas que afetam diretamente a nossa consciência. A maneira como a gente enxerga as coisas, a maneira como a gente faz, a maneira como a gente desenvolve a convicção e a consciência da nossa missão. Não só como igreja, mas também como indivíduo. Ter convicção e consciência da nossa missão para a gente ainda, durante muitos anos, produzir de forma qualificada. Então, eu quero chamar você para reflexão, junto comigo nesta manhã, e eu penso que a primeira consciência que a gente precisa ter para que nós possamos produzir frutos adequados e duradouros e sermos fortes e saudáveis durante muito tempo, tanto como igreja como indivíduo, a primeira consciência que a gente precisa ter é a consciência da nossa eleição. Sabe por quê? Ele vai falar aqui no versículo 12, que nós lemos: andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Então, a primeira consciência que a gente precisa ter é a consciência que nós somos povo de Deus. Que Deus anda entre nós e nós somos povo de Deus. Se nós estamos aqui, se nós estamos de pé, se você é uma pessoa produtiva, se você é uma pessoa realizadora, se você é uma pessoa que contribui significativamente para a sociedade e para a tua família, é porque Deus está te abençoando. Nós somos o povo de Deus. Ele vai dizer aqui: andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. É a consciência que Deus dispensou graça sobre a nossa vida. É a consciência que tudo que nós fazemos é pela graça e pela misericórdia de Deus. É a consciência que lá na eternidade, por um motivo que nós não conhecemos, Deus nos escolheu. Porque quando a gente tem a consciência da escolha de Deus, que nós fomos escolhidos por Deus para uma missão, essa consciência, ela transforma completamente a nossa existência. Porque você não tem dúvida daquilo que você faz. Você não tem dúvida daquilo que Deus te comissionou, daquilo que Deus chamou você para fazer. Mesmo nos momentos mais difíceis da tua existência. Nos momentos de maior dificuldade da nossa vida,
quando a gente tem consciência da nossa vocação e da nossa eleição, nós não temos dúvidas que nós somos povo de Deus e que Deus é o nosso Senhor. A gente não tem dúvida. O teólogo holandês Herman Bavinck, na sua teologia sistemática, ele vai definir a eleição, que a eleição é o ato eterno de Deus, pelo qual ele, em sua soberana vontade, e sem levar em conta nenhuma previsão de fé ou mérito, escolhe certo número de pessoas para a livre graça e salvação eterna. Isso significa o seguinte, que esta escolha, esta eleição, o fato de nós sermos povo de Deus, o fato do Senhor ser o nosso Deus, é uma expressão da vontade livre de Deus. Eu e você somos povo de Deus, nós somos filhos de Deus, o Senhor é o nosso Deus, porque Deus assim determinou. Deus soberana e livremente escolheu a nós para podermos usufruir dos benefícios da sua salvação. É importante a gente ter essa consciência. É importante ter a consciência que não vem de nós. Nós não somos capazes de produzir salvação. Nós não temos condição alguma de agradar a Deus em nada. Então, se nós estamos aqui, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, quando eu e você temos a consciência que estamos de pé, estamos de cabeça erguida pela graça e pela misericórdia de Deus, pode vir o vento que for, vai te balançar, mas não vai te quebrar. Porque Deus está com você. Nós somos povo de Deus. Isso muda tudo na nossa vida. Isso muda tudo nos nossos enfrentamentos diários. Porque eu sei que o Senhor é o meu Deus, é isso que ele diz na Sagrada Escritura. Ele é o meu Deus e eu sou povo dele. É a consciência que essa escolha, ela é incondicional e ela é imutável. Nós não fizemos nada. Deixa eu reformular aqui. Na verdade, a gente fez. Muita coisa para ir para o inferno. Isso aí a gente faz todo dia. Mas nós não fizemos nada para poder obter essa salvação. Ela é incondicional. E ela é imutável. Deus não muda de ideia nas suas realizações. Aquilo que Deus determinou a fazer, Ele vai fazer para a glória dEle. Você pode estar vivendo o momento mais difícil da tua existência. Se o Senhor é o seu Deus, e se Ele te escolheu para você ser povo dEle, saiba de uma coisa, Ele não vai mudar de ideia e vai te conduzir infalivelmente na missão. Ele vai nos conduzir. Mesmo que para isso Ele tenha que nos quebrar. Mesmo para isso que Ele tem que fazer a plástica, sabe, né? Corrigir o defeito. Porque a pessoa gosta de fazer rinoplastia, né? Corrigir o defeito do nariz. Acho que o nariz está grande, acho que é defeito. Né? O conceito de belo é até discutido, mas acho que é. Aí vai lá, quebra o nariz todo, vai fazer rinoplastia, vai ficar com o nariz fininho, acha que tem que ser, enfim. Aí é questão de concepção de cada um. Mas sente dor. Sente dor. Mesmo que eu e você sintamos dor. Essa eleição, ela é imutável. E quando nós temos a consciência que nós somos povo de Deus, nós caminhamos de cabeça erguida e prosseguimos adiante dele para viver os propósitos que ele determinou para a nossa vida. E essa consciência, essa eleição, ela é evidenciada pelo poder transformador de Deus. Que a gente precisa ter na nossa mente muito claro o que isso representa. Então, eu quero ilustrar com você aqui nessa manhã, contando uma história expressada na Sagrada Escritura, que é a história da crucificação de Jesus. Quando Jesus estava sendo crucificado, a gente aprende no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, do versículo 32 até o versículo 43, quando Jesus estava sendo crucificado, havia 2 ladrões ao lado dele, sendo crucificado também, 2 criminosos. E a gente, às vezes, desapercebido, pode fazer o raciocínio de pensar o seguinte: não, ali havia o ladrão bom e havia o ladrão ruim. Era um ladrão bonzinho e o ladrão mauzinho. Não, os dois eram ruins.
Os dois não prestavam. Os dois haviam sido condenados à crucificação. No direito romano, havia 3 formas de punição severa para crimes hediondos. 3 formas. Os cidadãos romanos, quando eram condenados para crimes hediondos, eles eram decapitados. Eles tinham a sua cabeça cortada. Se o indivíduo era cidadão romano, ele é condenado por crime hediondo, por crime brabo, por crime grave, ele era decapitado. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo foi decapitado porque ele era cidadão romano. Então a lei romana foi aplicada a ele dentro do contexto da decapitação, porque ele também foi condenado por crime grave, mesmo sem ter cometido crime. Havia uma outra pena no direito romano, que as pessoas eram jogadas vivas na fogueira. Elas eram queimadas. O cara, dependendo do crime que a pessoa tinha cometido, ele acendia uma fogueira, jogava as pessoas e as pessoas morriam queimadas vivas. E a pena mais brutal, a pena mais grave, separada para os criminosos mais horríveis, era a crucificação. Então havia ali naquele episódio um inocente, que era Jesus, e 2 pessoas horríveis, que tinham cometido crimes absurdos, que estavam sendo crucificados. Então eles eram extremamente maus, eles eram extremamente depravados, eles eram pessoas abomináveis. É importante a gente pensar isso. Aqueles 2 ladrões eram pessoas abomináveis. E o fato deles serem abomináveis produziu a reação que eles tiveram inicialmente. Porque enquanto os algozes de Jesus estavam praguejando Jesus, os 2 ladrões também praguejavam Jesus. E quando os algozes de Jesus estavam amaldiçoando Jesus, esses 2 indivíduos também estavam amaldiçoando Jesus. Eles estavam jogando praga sobre Jesus. Eles foram condenados por crime grave e estavam jogando praga sobre Jesus. Mas em um determinado momento, um reconheceu o seu pecado, reconheceu o seu erro, e o outro não reconheceu. E por que este reconheceu e o outro não reconheceu? Porque Deus abriu seus olhos e agiu com graça e misericórdia na vida dele, produzindo a eleição e a salvação. Foi só por isso. Porque os 2 estavam no mesmo status, no mesmo patamar, na mesma condição. Mas um reconheceu e o outro não reconheceu. Então, o que faz eu e você andarmos de cabeça erguida, dentro da consciência da nossa eleição, é que quando nós entendemos isso de maneira adequada, de maneira correta, isso faz com que eu e você demonstremos às pessoas que somos exatamente iguais a elas, exceto pela obra de salvação realizada em nós. O que faz uma igreja ser forte, uma igreja ser vigorosa, uma igreja ser atuante, é ser uma igreja evangelizadora. E uma igreja evangelizadora, ela não levanta muros. Uma igreja evangelizadora, ela acolhe. Porque as pessoas olham para esta igreja e percebem nesta igreja que aqui não existe pessoas especiais. Pessoas que usufruem de um status de qualidade que seja inalcançável. Elas olham para esta igreja e veem pessoas nessa igreja iguais a elas, com exceção que essas pessoas foram salvas pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí a gente acolhe. Aí a gente atrai. Aí pessoas são trazidas para o evangelho, porque as pessoas percebem o seguinte: ora, se eu consegui, se ele conseguiu estar diante da presença de Deus, eu também posso estar, basta apenas eu abrir meu coração para o chamado de Cristo e me render aos pés de Jesus. Porque a salvação para alguns é uma ofensa. Porque você chega para o cara e fala assim, ó, até de maneira até equivocada, você chega para o cara e fala assim, ó, você precisa aceitar Jesus. Aí o cara fala assim, ó, mas por que eu preciso aceitar Jesus? Não, você precisa aceitar Jesus porque eu aceitei Jesus e a minha vida está melhor. Aí uma pessoa pode pensar assim, ué, então ele está dizendo que eu sou ignorante e ele é sábio? Que eu não entendo nada das coisas que ele entende a ele? Então, quando a gente tem a consciência que nós fomos escolhidos por Deus, não por mérito, mas pela sua graça, esse argumento ele não se sustenta.
Porque o fato de nós estarmos aqui não é por causa que nós somos melhores, nós somos mais aptos, mas nós somos mais capazes. Mas o fato de nós estarmos aqui é pela graça e pela misericórdia de Deus. Aí a gente tem a consciência de andar de pé. Porque a gente sabe que não é pelas nossas forças. E quando a gente tem essa consciência da eleição, nós nos humilhamos diante de Cristo, reconhecendo a nossa completa incapacidade. A gente reconhece que nós não somos nada. A gente reconhece que nós estamos aqui porque Deus determinou que nós estivéssemos aqui. E isso produz em nós uma atitude humilde. Então, aquele que se torna relevante, aquele que se torna firme, aquele que se torna atuante durante muito tempo, fazendo com que as coisas aconteçam, ele concebe que isso só é possível porque Deus usou de graça e misericórdia, e isso nos torna humildes. Isso nos coloca no nosso devido lugar. É saber que nós estamos aqui de pé pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque a gente vê hoje muita suntuosidade, a gente vê muito espetáculo, a gente vê muita pirotecnia, mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos chama a humildade. A humildade de se colocar diante dele como servo dele, reconhecendo a nossa insuficiência, para assim produzir uma vida que agrade a ele e pregue o evangelho. Porque Jesus, ele proporcionou na cruz as condições para que os seus eleitos, os eleitos de Deus, pudessem ser salvos por eles. Então, queridos, eu vou chegar no meu ambiente de trabalho amanhã e a pessoa vai olhar para mim e vai falar assim: ô pastor Valmir, Deus te abençoe. Passou um final de semana bem? Maravilhoso, irmão. Teve briga na tua casa? Não. Teve desconfiança? Também não. Você passou na igreja? Passei. Então você é abençoado, eu sou abençoado, porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Não é porque nós somos melhores que ninguém, mas é porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Então a primeira consciência que a gente desenvolve aqui, para a gente poder se manter estável e firme por muito tempo, e desenvolvermos fruto de santidade, desenvolvermos frutos adequados e duradouros, é a consciência da eleição. Mas existe uma outra consciência importante que faz com que a igreja ela progrida, que está no versículo 13. Leia comigo, por favor, versículo 13. Vai dizer assim: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. É a consciência da nossa libertação e da nossa redenção. Nós não somos mais escravos, agora nós somos livres por Cristo Jesus, nosso Senhor. É a consciência da nossa liberdade. Porque você acha que alguém preso tem condições de ensinar alguma coisa para outro? Você acha que alguém que vive aprisionado, que vive em cadeias, que vive em prisão, que vive atribulado, tem condições de abençoar a vida de alguém? Só temos condições de podermos produzir uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja que andará de cabeça erguida, se nós formos livres. E pela graça e misericórdia de Deus, o texto bíblico expressa e a Sagrada Escritura, durante todos os ensinamentos, nos comissiona a entender que nós fomos salvos e livres pela graça ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a consciência da nossa redenção. Jesus morreu na cruz por nós. O teólogo britânico James Dixon Douglas, no seu novo dicionário da Bíblia, ele vai dizer que a redenção significa livramento de algum mal através do pagamento de um preço.
é mais do que simplesmente o livramento. Dessa maneira é que os prisioneiros de guerra podiam ser soltos mediante o pagamento de um preço, o qual era chamado resgate. Então, queridos, no direito romano havia duas formas de resgate. A primeira era o seguinte: o indivíduo chegava diante do tribunal e falava assim, ó, eu vou pagar o preço da dívida dele. Eu vou pagar o preço da dívida dele. Mas a culpa é dele. Ele continua sendo culpado. Essa era uma forma de resgate. O cara chegava diante do tribunal e falava, ó, ele foi culpado, mas a dívida continua dele. É como se hoje a gente tivesse um filho e o filho contraísse uma dívida e não conseguisse honrar essa dívida. Aí você chegava e falava assim, ó, eu vou pagar essa dívida tua, mas a culpa continua sua. Eu vou pagar, porque senão você vai ser preso. Mas a culpa continua sua. Você é culpado. E havia uma outra modalidade no direito romano, que o indivíduo chegava para poder pagar o preço, para poder pagar a dívida, e falava assim, ó, eu estou pagando a dívida e eu assumo esta culpa. Ele pagava a dívida do outro e o outro imediatamente tornava-se livre, porque a culpa caía em cima do pagador. Foi isso que Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. Ele pagou a nossa dívida e carregou as nossas culpas, para que nós pudéssemos ser redimidos por Ele. Porque essa redenção, quando nós temos consciência dessa redenção, ela produz, ela possibilita a libertação do pecado. Aí você fala assim, mas eu já sei disso, que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, mas de que forma a gente aplica isso à nossa vida? De que forma isso é aplicado? Porque se Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nós temos nossos relacionamentos qualificados. Porque se Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, a nossa vida familiar torna-se uma vida mais estável. Porque a partir de agora nós estamos debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Se Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado, os nossos relacionamentos sociais, os nossos relacionamentos na igreja, os nossos relacionamentos com as nossas coisas, eles se tornam mais qualificados. Porque Jesus pagou o preço da nossa condenação e agora nós somos livres pela graça de Deus. E o fato de nós sermos livres pela graça de Deus, termos consciência da nossa redenção, faz com que eu e você vivemos de acordo com o novo status. Porque tem gente que concebe intelectualmente que é livre, mas anda assim, encurvado, anda prostrado, anda rastejando-se. Mas o texto bíblico me ensina, quebrei o jugo que pesava sobre vocês e o fiz andar de cabeça erguida. É viver de acordo com o novo status adquirido em Cristo, não mais como escravo, mas como salvo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cabeça erguida, posturado. A igreja que produzirá frutos para o reino de Deus de forma duradoura é uma igreja que anda posturada. É uma igreja que anda de cabeça em pé. É uma igreja que sofre, é uma igreja que tem problema, é uma igreja que tem enfrentamento, é uma igreja que tem perseguição, mas não desanima, ela vai adiante, ela prossegue. Ela anda mais uma milha. Eu não sei a dificuldade que você está passando na tua casa, eu não sei não. Eu imagino que na realidade alguns aqui seja uma realidade muito difícil, eu imagino. Eu não sei os enfrentamentos das tuas lutas diárias, mas eu quero trazer uma palavra para você nessa manhã. Mantenha a tua cabeça erguida, porque Jesus morreu na cruz por você. Posturado. Mantenha a tua dignidade, porque Jesus morreu na cruz por você. Jesus te tornou livre. Nós não somos mais escravos no Egito, agora nós somos livres para viver na Jerusalém celestial em Cristo Jesus.
E quando a gente tem a consciência da redenção que Jesus fez na cruz, isso leva-nos a acreditar que as ventanias da vida irão passar e os problemas poderão ser resolvidos. Ele já resolveu o maior problema da humanidade, que é a perdição eterna. Isso já foi resolvido. O maior problema que existe da humanidade já foi resolvido na cruz, que é o problema do pecado, o problema da morte e o problema da condenação para o inferno. O maior problema já foi resolvido. Se Jesus resolveu o maior problema, Ele pode trazer a solução para a tua vida. Ele pode trazer solução para a tua existência. Ele pode te dar força, te dar capacidade, te dar inteligência, te dar estratégia para você resolver esse problema que você está passando. Porque quando nós temos a consciência que Jesus nos redimiu, quando nós temos a consciência que Jesus morreu na cruz por nós, nós acreditamos que tudo é possível para o que crê. É isso que a palavra de Deus ensina para mim e para você. Tudo é possível para o que crê. Pastor, eu preciso de um milagre. Acredita na ação poderosa de Deus, que Deus pode realizar o milagre para a glória dele. Pastor, eu preciso de restauração no meu relacionamento. Acredita no sangue de Cristo na cruz do Calvário, que Deus pode restaurar o teu relacionamento. Pastor, eu oro todo dia para que uma pessoa se renda aos pés de Cristo. A morte de Jesus Cristo na cruz, ela foi eficaz. Jesus não possibilitou na cruz, Ele não proporcionou na cruz possibilidade de salvação. Ele não tornou a salvação possível. Ele executou. Ele realizou a salvação. A salvação, ela não é uma possibilidade, a salvação, ela é uma realidade. E pelo fato da salvação ser uma realidade, se Jesus resolver salvar, se Jesus resolveu usar de graça e misericórdia, nada pode impedir o poder de Deus. Então, se eu tenho essa consciência que nada pode impedir o poder de Deus, eu vou andar posturado. A gente vai andar de pé, a gente vai andar de cabeça erguida. Porque sabendo que as coisas não são feitas pela nossa força, mas é feito pela força de Deus. Sabendo que nós estamos completando 37 anos de idade, não é porque a gente fez, porque a gente realizou, porque a gente executou, mas é porque Deus fez e Deus usou de graça e misericórdia e mandou seu Filho para morrer por nós, para proporcionar vida eterna. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, Ele nos faz andar em novidade de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Só que a gente tem um alerta aqui. A gente leu sobre as bênçãos da obediência que Deus promove sobre o seu povo. E no versículo 3 ele vai dizer assim: se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa, a terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. Então, a terceira consciência que faz com que nós sejamos relevantes por muito tempo e que os nossos frutos produzam coisas que agreguem para o reino de Deus é a consciência da nossa santificação. Porque ele vai dizer aqui no texto, se vocês andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e o cumprirem. O grande teólogo holandês Luiz Berkhoff vai definir a santificação como a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pela qual ele liberta o pecador justificado da corrupção do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o capacita para praticar as boas obras. Então, na cruz, quando Jesus executou a obra da salvação, ele nos tornou santos.
Essa santificação, ela é uma posição. Ele nos tornou santos. O sangue de Cristo, a redenção de Cristo executada na cruz, nos habilitou completamente para sermos santos. Mas essa santificação, ela também é um processo que a gente vive na nossa vida cotidiana. Isso significa o seguinte, que nós já somos santos, mas nós estamos sendo santificados. A santificação, ela é progressiva e ativa. Porque uma igreja que é relevante é uma igreja que, mesmo com seus defeitos, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas limitações, ela procura ser semelhante a Cristo. Meu querido e minha querida, eu vejo hoje no nosso tempo muitos agentes modeladores, pessoas que procuram modelar o comportamento dos outros, pessoas que têm indivíduos como referências de comportamento e referências de vida. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, o nosso modelo insubstituível e o nosso modelo maior é Jesus Cristo. É com ele que a gente tem que parecer. Ah, mas o camarada tem 1 milhão de seguidores no Instagram, o camarada tem 10 milhões de seguidores no Instagram. Eu não tenho que parecer com ele não, tem que aparecer com Jesus. É com Jesus que a gente tem que parecer. E como é que a gente aparece com Jesus? Com as nossas palavras, com as nossas ações. Eu fiquei refletindo muito essa semana. Eu me deparei com um episódio difícil de ser resolvido. E eu pensei assim, como é que Jesus agiria dessa forma? Jesus ajudaria a afundar e jogar a pá de cal, ou Jesus daria a mão e resgataria? Então, parecer igual a Cristo expressa as nossas palavras, expressa as nossas ações, faz com que a gente resista ao pecado, e faz com que a gente reconheça a nossa insuficiência. E como é que a gente reconhece a nossa suficiência? Orando ao Pai. Pedindo ao Pai graça, misericórdia e força para poder ser santo, para poder viver uma vida que agrade a Deus. Alguns podem estar pensando assim, mas eu não tenho força para poder agradar a Deus. Tu não tem não? Eu também não tenho não. A nossa força vem de Deus. É joelho no chão todo dia, clamando a graça e a misericórdia de Deus. É todo dia falando para mim, como aquele que estava lá no monte, que tinha feito um monte de besteira, batia no peito e falava assim, ó, ser propício a mim, porque eu sou pecador. O fariseu estava lá no monte, estava falando assim, ó, Deus, eu te agradeço por não ser igual aquele desgraçado. Eu te agradeço por não ser igual um ladrão. Deus reprovou a oração. A oração que Deus aprovou é ser propício a mim, porque eu sou pecador. Bem-vindo aos clubes dos pecadores que estão caminhando e sendo desenvolvidos em Cristo e salvação para viver com Ele eternamente em glória. É a consciência da nossa santificação, que leva a gente a mortificar o nosso velho homem do corpo de pecado e leva a gente a vivificar o nosso novo homem criado em Cristo Jesus para a prática das boas obras. Então a gente mortifica o velho homem e vivifica o novo homem. Eu não sei se para você isso aqui está fazendo muito sentido. Eu não sei, sinceramente, eu quero crer que esteja fazendo sentido. Eu quero crer nisso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Que a nossa missão aqui é ser aperfeiçoado em Cristo, porque um dia nós viveremos com Ele eternamente em glória. E a gente só é aperfeiçoado nele através de uma vida de santificação. Porque a sua obra realizada na cruz possibilitou a morte para o pecado e a ressurreição para sermos santificados e sermos aperfeiçoados. É dizer o seguinte, eu morri para o pecado e agora eu vivo para a glória de Deus. Então nós sobreviveremos por muito tempo. A gente vai caminhar nessa existência e vamos chegar lá com 90 anos, eu e você. Se a gente cuidar da nossa saúde, evidentemente,
nós vamos chegar lá com 90 anos, fortes e firmes. Mas a gente vai chegar tendo a consciência que nós dependemos de Cristo. E quando a gente depende de Jesus, é caminhando nessa dependência que a gente entra na eternidade. E para a gente se manter ativo e saudável, para a gente se manter de cabeça erguida, para a gente ser o povo que anda de cabeça erguida, primeiro a gente precisa colocar o nosso joelho no chão e reconhecer a graça e misericórdia de Deus na nossa vida. Porque quem anda de cabeça erguida é aquele que fica de joelho todo dia diante de Deus. É esse que anda de cabeça erguida. Porque ficar de joelho diante de Deus significa reconhecer a graça e a misericórdia dele dispensada sobre o seu povo, dispensada sobre a sua igreja. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus.